Sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Pipoca. Valem hoje sobre o filme do ano? Eu acho que sim, porque hoje tá muito especial. A gente vai falar finalmente sobre o Superman. E pra isso, é claro que a gente também trouxe convidados de peso hoje. Vamos apresentar pra Isso, galera? primeiro aqui, muito obrigado pela presença. Valeu. Peter Jordan, muito legal ter você aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado, Valentina. Obrigado pelo convite. Pô, fazer um podcast pra falar de um filme da Warner na Warner. Pô, vai ser coisa boa aqui. Vamos lá. É Chique, isso. chique. E também o Super Gaveta, cara, que legal ter você aqui conversando com a gente sobre o Superman. Obrigado, gente. Eu tô só feliz que eu vou falar de Super-Homem, então... É isso. Eu tô só feliz de poder falar sobre o Super-Homem e não ser julgado. Assim como esse filme. E, Fala de Super-Homem sem Tá do ser meu julgado. lado também, né, Vento? Fala a verdade. Também, eu tô Obrigado, feliz. obrigado. e vocês assistiram o filme há um tempo e ficaram alguns dias tendo que manter o segredo, né? Então é muito gostoso quando Eu você acho só finalmente... crueldade. Não, gostoso não. Não, gostoso não. Eu acho só crueldade, porque eu não sou bom em segurar spoiler. Exato. Eu tô tendo que me acostumar, tô tendo que trabalhar isso internamente. Eu até faço terapia pra isso, mas é difícil. Ainda vocês falam que é dia tal, hora tal. É. E quando chega no dia, pô, agora eu posso falar, calma aí que tem hora. Putz, não é possível. É, cara. Aí começa a contagem regressiva pros minutos, né? Aham. Mas aqui também tem, tá? A gente vai falar daqui a pouco de spoiler. Por enquanto não, tá num Olha. local seguro. Mas ó, eu quero A gente saber... tá acabando com a vida dele. É, né? Meu Deus. Segura aí. Segura mais um pouco. Mas ó, fala pra mim, Peter, sobre a sua relação com o Superman. É um herói que você admira? Como que é o Superman pra você? Cara, a gente se dá muito bem. É? Eu gosto Você muito fala dele. com ele sempre em entrevista? Direto, cara. Direto. Cara, olha, vou te falar. Meu primeiro contato com o Superman, não sei quando foi, acho que foi com Super Amigos, cara. Olha, Pode ter super sido amigos isso. desenterrou, hein? Possivelmente. Né? Vamos Super fazer um Amigos. negócio aqui assim, ó. Porra, Super Super Amigos. Gêmeos! Ativar. Forma de um balde de água. Forma de um dinossauro. Ah, não posso falar forma de dinossauro, os caras vão me zoar agora. Mas tudo bem. Olha qual que eu escolhi, Gaveta. Pô, sacanagem. Pô, é vocês, cara, que ficam essa coisa em cima de mim. Pô, vamos lá. Mas o Superman tem isso, né? De ser um personagem que tá tanto na cultura pop que você acaba não lembrando quando que você conheceu ele, porque ele já tá no mundo, Não, assim, o Superman é aquele personagem que quando você pensa em super-herói, não tem como não vir ele na cabeça. né? É, exato. Tipo, porque ele foi o primeiro, praticamente, né? Do modelo, do pacote completo, aquele que a gente consegue perceber que é um super-herói. Tipo, super força, super agilidade. Enfim, ele é um super-homem mesmo. No início ele tinha até super inteligência, né? É, ele foi evoluindo, né? Antes ele não voava, só pulava alto. Só ele foi pulava. se adaptando. Cara, ele teve vários poderes. Ele teve foguetinhos que saíam das pontas dos dedos. Olha que eu li, mas eu não sabia disso. Cara, teve tudo. E quando a gente pensa em super-herói, a gente pensa no Superman. Ele foi inspiração pra vários outros personagens. E eu lembro direitinho, eu indo na banca de jornal que eu comprava revista em quadrinho nos anos 80, não sei se eu posso falar, mas agora já foi. Ixi. É, Eu também, relaxa. também, então beleza, eu tô tranquilo. E na época, na editora Abril, eu lembro que não tinha DC. E eu não tinha esse conceito de Marvel DC. Uhum. Pra mim era super-herói nas revistas de quadrinhos da Abril. Também. Então tinha muita coisa da Marvel que saindo. Pô, eu comprava a revista do Capitão América, do Hulk e tal. Aí de repente eu vi lá, eu lembro até hoje da revista, né? O Super-Homem quebrando as correntes assim. Falei, caramba, Super-Homem na Abril, finalmente vou poder ver ele com o Capitão América, né? Aí, eu Não. fui frustrado, não foi. Mas aí comecei a ler as histórias dele, foi, pô, fantástico. E eu gosto demais do Super-Homem, né? Pra mim, o líder da Liga da Justiça e a cara da Liga da Justiça. É isso. Cara da DC. Sim. E, Gaveta, qual que é a sua relação com o Superman? Você lembra da primeira vez que você teve contato com o Superman? Mais uma vez, eu também não lembro a primeira, mas eu vou falar que a minha relação com o Super-Homem é especial, porque quem acompanha meu canal sabe assim, eu falo que tem dois quadrinhos que eu mais li na vida: Homem-Aranha e Super-Homem. São os dois que eu mais li. Então, eu sempre gostei muito. E eu sempre ficava com raiva das pessoas criticando a vida. O Super-Homem ele é muito escoteirinho. Eu falei, mas é isso que eu gosto nele. Exato. Ele é um escoteirinho, é legal, assim, ele é muito roubado, ele tem muito poder. Uhum. Então, assim, eu tenho um carinho pro Super-Homem, pro Superman, porque por muito tempo foi o meu filme de herói favorito. O primeiro Superman do Donner. Aham. É o filme. Ainda se você falar assim, top 3 filmes de herói, ele vai estar no top 3, é. sabe? Assim, Sim. é um filme que eu gosto muito, eu tenho muito carinho, então. Sabe assim, vai falar do Super-Homem, eu já fico assim, olha Olha o como é que que você tu vai vai cuidar do meu Super-Homem, sabe? Eu tenho esse lance de super proteção dele. Então. Eu não preciso dizer o quanto eu tava ansioso pro filme novo. Tava assim, não, tô tranquilo. Mentira, não tô. Tô desesperado pra saber como é que ele tá. Você falou de quadrinho. O que você já analisa ali desse filme que você teve relação no quadrinho? Uma coisa que eu bati o olho e vi, a parte lá do Hall da Justiça, acho que até o enquadramento, tem uma hora elas falam, cara, eu já vi essa imagem. E é o Hall da Justiça sem ter a Liga da Justiça lá dentro. Exato. né? Exato. Na verdade, se a gente- aí dá pra entrar no papo do filme mesmo, que é... Esse é um filme que parece... A gente se fala assim, o filme parece sair dos quadrinhos. Tem muita gente falando disso. Uhum. Mas não é só... É porque ele tem a estética do quadrinho. Ele tem... O que é o lance da estética do quadrinho?
É diferente desse cinema novo que você tem que explicar tudo como é que aconteceu. Ah, não, o herói veio... O Batman do Nolan, né? Você tem que explicar a física. Quadrinho cara, apareceu um bicho maluco, apareceu um cenário maluco, tudo colorido, e porque e acabou. Então, esse filme parece que você abriu, ele tava falando disso, parece que você abriu um Super-Homem número 32 e você tá lendo a história do meio e vai embora, sabe? Então... Não, e tem que ser feito assim, porque senão você começa a criar um universo coeso, tipo, que você começa a pensar que é muito real. E, cara, você não consegue imaginar um personagem voando no meio dos outros personagens. Tipo, você consegue imaginar o Shazam passando no universo do Matt Reeves? Não dá, não combina no universo do Joker. Não dá, então a gente tem que começar já dessa forma. Porque se você pega uma revista de quadrinhos número 32, já tá lá, bichos voando, com seres interdimensionais. Tem que ser assim mesmo, é universo quadrinhos. Parece que o James Gunn não se leva tão a sério, mas ele bebe muito nas fontes mais clássicas, tipo esse Superman dos anos 70, né, eu sinto. Tem muitas referências ali do Christopher Reeves. All-Star Superman. Exatamente. Isso é total do Grant Morrison. Aquela coisa de escoteiro, de bom moço, querendo fazer o bem, querendo fazer o Lex Luthor enxergar o mundo como ele vê. Isso tem muito, sim. Esse filme tem muitas referências de quadrinhos. Eu disse, inclusive, no vídeo que eu fiz de impressão que eu tive, que pra mim não é um live action de um super-herói, é um live action de quadrinhos mesmo. Quadrinhos de super-herói. Aí eu vi gente falando... desde quando... Eu vi gente comentando até na internet. Desde quando o universo super-herói é assim colorido? Pô, eu postei lá desde sempre. Eu postei a foto olha isso aqui. A DC é o universo mais colorido que teve. Mais do que a Marvel, inclusive, né? Sempre aqueles personagens cósmicos, sabe? Eu sempre vi a DC de uma forma muito mais cósmica, sabe? Com aquelas entidades, com aqueles personagens divinos. Eu sempre gostei disso na DC. A gente fala desse lance dos quadrinhos. Eu até fiz o vídeo comparando com meio que uma cultura de Comic Con, assim. Né? Quando você vai pra uma Comic Con e a galera bota um cosplay, não significa que vai ser o cosplay, ele não tem que ser, às vezes, perfeito. É do jeito que é coloridão. E você pensa assim, a galera vai gostar mais do cosplay, que é aquele mais sisudo. Não. Às vezes o mais zoado, o mais colorido, é o que a galera abraça, sabe? Então, parece que esse filme ele tem essa vibe. Ele tem esse lance... Não, a gente vai abraçar o que é colorido, o que é doido, porque a gente gosta disso mesmo. Não precisa fingir que... Não, isso aqui é real. Na verdade, tem uma explicação para esse uniforme ser assim. Não, cara. A gente gosta que seja colorido, a gente gosta que seja louco. E a estética do James Gunn combina com isso, né? Então, eu senti que teve um casamento bom para isso. Ao mesmo tempo que eu acho que a galera que quer ver aquele... Sabe aquele cara... eu quero ver um filme de ação no cinema. Ele vai ver, de repente ele pode ver o filme e achar meio... Tá muito doido esse filme. Ele pode achar meio doido, mas eu acho que faz parte. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai no filme de super-herói pra ver o quê? O que você quer ver no filme de super-herói? Pô, você quer ver cenas épicas, você quer ver personagens brilharem, isso tem no filme. O filme entrega, entende? Você vai querer ver humor também, você quer ver... Tudo, cara. Heróis diferentes, vilões diferentes, e muita coisa que às vezes você não tem referência. Por exemplo, o filme não perde muito tempo explicando algumas coisas e ao mesmo tempo funciona pra quem já tem aquelas referências, né? Por exemplo, a parte lá do Guy Gardner, que ele fala assim, confrontou ele falando assim, ei, mas isso aí não tem no Juramento Lanterna Verde? Ah, mas tá implícito. Às vezes uma pessoa que não sabe nada, isso passa, ok, passou. Mas quem sabe fala, cara, realmente, ele tá fazendo uma interpretação desse juramento. Então, assim, tem várias camadas, né? Pô, e quem precisaria hoje de um filme de origem do Superman não dá, cara. Gente, Então, Quem que não sabe a origem do Superman do Homem-Aranha? Pô, esse cara... E do Batman. Se eu ver mais uma cena da Os mãe pais do morrendo. Batman perdendo as pérolas na saída da ópera, não dá. eu desligo. Eu Mas vou acho embora. que... Valentina vai morder a língua porque vai ter isso de novo. Cara, você falou do filme do Vamos Donnie, ver. que pra mim também é um dos melhores filmes de todos os tempos, e pra mim tá em top 3, se não o primeiro, porque aquele filme é muito nostálgico, né, cara? muito bom. E a coisa da nostalgia funciona muito na gente. E esse filme funcionou, Gaveta, porque ele é muito fiel aos quadrinhos da época, da Era de Prata. Sim. Muito. E esse agora tá muito fiel, nessa saga que foi de 2005, 2008, do Grant Morrison. Tem muita referência ali. E várias outras referências, a gente pode falar ao longo desse podcast aqui. Boa. Coisa legal. Gaveta, eu tive a oportunidade de assistir do seu lado, lá no Rio de Janeiro, Eu sei. o Superman, e eu vi que você ficava muito de olho nos efeitos especiais, inclusive lá quando passava os créditos, você falava, opa, olha ali, olha aquele cara ali. Legal. Você conhece muita gente dessa área de efeitos especiais, né? Conheço gente que trabalha em todas as empresas, na verdade. Seja o ETA, a ALM. Normalmente um filme desse, cara, não é nem uma empresa, só são várias, né? Você divide ele e eu vou falar assim, eu sempre fico um pouco incomodado quando a pessoa fala assim do CGI. Ah, porque o CGI... Quando, na verdade, hoje em dia não existe só o CGI. Não tem filme sem A CGI. gente falou que o CGI da neve tava ruim, o cara tava na neve mesmo, pô. Exato. Mais ou menos. Exato, assim. E, na verdade, se você for entrar
num estúdio desse e ver como é que é feito o efeito, ele é, na verdade, uma junção de técnicas, né? Não tem só o efeito prático e só o CGI. É sempre uma junção. O cara, olha, vamos ter que arrancar a cabeça do cara e fazer o negócio voar aqui. Eles vão pensar, cara, como é que a gente vai fazer? Essa parte aqui vai ser prática, essa parte aqui não vai ser prática, essa parte aqui a gente vai fazer CGI. Então, assim, é uma junção de elementos para vender a ilusão de que aquilo ali existe, sabe? Então, eu sempre fico meio incomodado das pessoas falando assim, esse filme tem muito CGI, pouco CGI. Cara, todos têm. Cara, como não? Tu vai abrir o continente, o cara vai entrar no universo... Nesse Cara, caso isso é mais nunca vi. Vai fácil até. mergulhar num rio de prótons. Fala, cara, como não vai ser CGI? Onde é que você vai arranjar um Cara, rio isso de nunca me incomodou. De verdade. Assim, tipo, quando você vê um filme e você não presta atenção no CGI... Na verdade, o que me incomoda é quando você vê que o filme ou a cena ela foi feita pelo efeito, só pelo efeito. Tipo assim, a pessoa ela não pensou sim. em contar a história, sabe? Sim. Eu preciso que o super-homem vá ali, não, a pessoa, cara, eu tenho um efeito de copo 3D voando. E aí a pessoa bota o copo 3D voando só porque ela precisa botar o efeito. E você vê quando a cena foi feita para mostrar um efeito. Uhum. Eu acho que isso incomoda muito mais do que necessariamente o efeito ser bom ou ser ruim. Até porque quando o efeito ele é bom, ou ele é médio, a história é bem contada, você nem se liga. Se você voltar, às vezes tem filme que você ama, sei lá, eu vou ver o Batman do Nolan. Vai ter uma cena lá no final que tem um celular e não sei o que, o Dark Knight. Se você for ver, é meio mal feito, mas tu se ligou nisso? Não, nem eu, nem você, nem ninguém, porque, cara... O filme Cara, te convenceu, você tá preso na né? história. Tem gente que reclama de CGI hoje e gostou de Shark Boy Lava Girl. É, Pra caramba. É, Tipo, é o filme da infância deles. Mas, porra, cara. A exato. gente gosta de Chapolin. Ué. Não é o Não sei CGI. se vocês já viram os bastidores de algum filme do James Gunn, mas eu ouso dizer que são sempre os EPKs, os B-rolls mais legais de assistir, porque você vê que o cara coloca muita coisa estourando na frente das pessoas, ele leva a galera pra gravar na neve mesmo. E tem muito efeito prático. Exato, O Metamorfo, ele por exemplo, faz foi uma... sensacional. Pô, pois é, porque tem muita maquiagem, tem muita prótese ali, então... A Fortaleza da Solidão mesmo, ela tem, a gente viu lá nos bastidores, todos aqueles cristais maiores, é tudo real, assim. Essa mistura Os geralmente robôs. É. funciona muito bem, né? Os robôs Pô, também. O robô, que um É, dos o robôs robôs era um robô real, de verdade, gente. Isso aí é loucura. Ah, um dos robôs, né? Um É, uns Porque os robôs outros era. Eu vi que eram pessoas com aqueles... Mas um aqueles deles alvos, era robô mesmo. É mesmo. É que, na verdade, você está tentando vender sempre o truque, né? O truque de que aquilo ali existe. Então, também se você fizer tudo no fundo verde, pro ator é muito difícil você... Você agora tem um monstro do seu lado. Ah, não, agora é uma criança. Sabe? Você tem um elemento físico ali realmente ajuda a Eles imersão usam pro ator. telas, não usam agora? Estão fazendo muito isso, sem ser Sim. fundo verde. Que isso por si só já é uma coisa, uma imersão a mais. É. Né? O dome lá, né, que eles usam às vezes, então... No Batman, teve muito Tem. disso. Quando ele estava na moto, eles colocaram LED telas em gigantesco. todos os lados. É. Então, dava até pra virar a câmera e ele sabia onde é que ele tava. É que mesmo que você seja um digital, pro ator você se sente um pouco mais na cena, aumenta a imersão dele. Super. Mas é sempre uma mistura, né? De você colocar elementos práticos, elementos digitais e você ali na pós... Nem que você substitua. Às vezes a pessoa filma com um elemento prático e a pessoa fala assim, mas chegou lá na pós-produção, mudou tudo. E acontece, realmente na pós-produção você tira aquele elemento e bota totalmente digital. Mas ainda assim é importante você ter esse elemento prático na cena para você aumentar a imersão do ator que está interpretando ali na Cara, hora. eu acho que às vezes é uma busca por perfeição muito, muito grande. Que acho que o Gaveta ele tem essa visão de CGI, porque, pô, o cara trabalha realmente com essa parada, né? Mas eu, como leigo, nossa, cara, o cara tem que ter tela para poder ter a imersão. Deve fazer uma diferença, né, na interpretação do cara, mas pra nós, cara, simples mortais, a gente só vê um filme lá e quer curtir a história, cara, e funciona, né? E você, qual alguma cena que te chamou a atenção de efeito especial que você mais gostou? Pra mim, acho que a parte do Kaiju gigante lá, eu falei, cara... Ali foi me efeito convenceu. prático. Ah, foi efeito prático? Olha, não sabia, hein? Ele faz um Tirou a frila. máscara depois, cara, pô. É. Não, mas a cena que me chamou mais atenção, sei, cara. Eu acho que... De CGI eu não sei, mas eu sei que o Metamorfo me chamou muita atenção. Gostei pra caramba da cena dele lá. Pô, ele com aquela cabecinha, mandando aqueles ácidos. Pô, que foi bom demais. Vai jogar água em mim? Eu não sei se é o momento agora da gente começar a dar... Mas se bem que tá no trailer. Aquela cena do Superman com o raio de visão dele. Foi bom demais. Achei que o trailer entregou isso daí mais do que deveria, tá? A cena de voo, gostei demais também. Dele dando aquele giro do laser lá. Mas foi bom, cara. Não, Deixa é entregar. maravilhosa a cena. É bom que eu consegui Eu fiquei assim, pra caramba, Gaveta. O trailer, eu falei, não entrega essa cena é tão boa.
Mas Deixa, essa- Gaveta, qual o problema de um spoilerzinho suave? Da gente poder montar um filme inteiro antes, sabe? Entregar pra galera. Pô, foi bom. Mas essa cena, eu gostei pra caramba de todas as cenas que o trailer mostrou, encaixou. E teve muita coisa que, que os trailers não mostraram, né? Eu acho... Eu esqueci o que eu ia falar. TDAH bateu. Bom, mas fala pra mim uma cena, então, que o efeito te chamou a atenção. Que você gostou. Não, às vezes eu fico impressionado com cenas que a gente não se liga que é CGI. Aham. Por exemplo, a capa dele. A capa do Super-Homem é CGI. Não tem como o cara filmar com aquela porcaria voando pra tudo que é lado, né? Eu não sabia dessa. Nossa, A total. capa é CGI. Só que é legal isso, o efeito invisível que passa embora, sabe assim? Às vezes eu acho que ela sacode pouco, Gaveta. Eu acho, cara. No meio, Gaveta. Não, e o Avisa cabelo, lá, galera, o que cara você tá conhece. viajando uma velocidade, o cabelinho dele só vindo pra aqui. Pô, cara. Mas é aquela um super cabelo capa de ali. meio O final meu do ia ficar no Wicked, ar, assim. cara. Eu ia chegar no destino careca, tô te falando. Ontem a gente Mas, conversou cara- com o Igor Guimarães, ele falou exatamente isso. Falou, o maior poder do Superman é aquele cabelo, que tá a 300 milhões de Não quilômetros é? por hora lá e ele não se mexe. Mas é indestrutível também. Sim. O cabelo ué. indestrutível também. Mas eu vou te falar, tem efeito nesse filme que parece meio, vou usar o termo em inglês, over the top. Aham. É muito, né? Tipo aquela cena do... Exageradão. É exageradão, o Lex andando no meio, tudo destruindo, e tem caju e não sei o que lá. Só, assim, eu acho que tem efeito que é exagerado demais, às vezes. Acho. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que faz parte da estética do James Gunn. Perfeito. O James Gunn, ele tem, se você for ver de Guardiões da Galáxia 3, de Igualzinho. planeta de gordura, sabe assim, é meio... Pô, aquela cena inicial da briga dentro da nave, cara. Sabe Igualzinho. assim, ele tem essa estética meio exageradão, meio quadrinho. Então, até o fato do efeito visual ser exagerado às vezes, eu acho que combina com a estética. Então, meio que eu compro, sabe? Legal. E tem coisa que não dá pra fazer, sei lá. Não dá pra você filmar o Krypto o tempo inteiro atuando. Então, o Krypto muitas vezes é Tá CGI. todo é ótimo. Ser ou não ser? Vai lá, Cripto. Calma, senta, ação, vai. Nossa, corta aí o cripto. Tira a máscara. Pô, pô, meu irmão. Ou está difícil. Cigarreira. O Cripto tomando um uiscão, pra mim, vai ficar na minha cabeça agora. O quê? O Cripto tomando um uísque, fumando. Exato. Excelente. Mas, Valeu, ó, galera, mais uma. o Cripto, eu vou falar assim, eu particularmente não gosto muito de filme de animal. Eu falei assim, quero ver o que eles vão fazer Não é um com filme esse de animal. Cripto. Não, eu tava com o nariz torcido pro Cripto. A hora que eu Caramba. vi, a hora que eu vi que ele realmente é um cachorro e faz só as coisas de cachorro, e que um cachorro tivesse poder, faria igual aquilo. eu falei, Exato, cara. Perfeito. É legal. Definiu. Muito bom. Não precisa nem me perguntar. Eu penso exatamente a mesma coisa. Ele Super. convenceu, né? E eu não vou dar spoiler, mas no final teve uma boa explicação pro cripto, pra um monte de coisa do cripto ali. Pra bom. mim, sem dar spoiler, mas o final fez o Krypto ficar muito melhor. Ah, é verdade. Final que você verdade. fala, a cena pós-crédito. A cena pós-crédito fez o Krypto falar: caraca, eu gosto muito mais dele agora. Eu tenho vontade de assistir o filme de novo, que ressignificou ele pra mim no filme. Então, Eu acho que isso aí veio porque realmente o James Gunn, ele falou que ele fez baseado no cachorro dele. E eu perguntei pro James Gunn, ali, o que ele tirou do cachorro dele, ele falou assim, cara... que legal. Eu perguntei pro James Gunn, meu amigo, Normal, terça-feira. jogou, James, jogou. Jamin, Eu tô dando essa carteirada porque a Valentina aqui entrevista os artistas, foi a primeira vez que eu entrevistei ali o elenco também e o entrevistei. diretor. Então, olha lá. Mas o que ele falou pra mim, ele falou assim, cara, o Cripto, o meu cachorro que O eu Ozu. baseei... O cachorro dele chama Ozu. ele falou assim, cara, ele é um peste. Ele destruiu meu notebook, ele comeu meu notebook de $10 mil e ele comeu todos os meus sapatos. Então, realmente, acho que ele pegou as coisas reais. Tipo, o meu cachorro faria isso, o Cripto vai fazer isso também. Eu acho que é o ele certo. deu um golpe na gente de colocar um cachorro inspirado no cachorro dele pra ele ficar esses meses de turnê de imprensa só falando do cachorro dele. Porque se tem uma coisa que todo mundo tem cachorro gosta, é mostrar foto, é falar do próprio cachorro. Eu acho que esse foi o grande Não, mas golpe. botar um cachorro inteligente não ia combinar, né? Porque nas histórias em quadrinhos o cripto é inteligente pra caramba. E ele é todo certinho também, né? É. E eu achei muito legal essa virada que ele trouxe de realmente o cachorro que todo mundo tem, Achei né? o cripto voando muito bem feito também, sabe? Ele, tipo, não voa numa linha reta, ele vai meio que dando, né, trancos assim de voo. Achei muito bem bolado E aquilo. usou o Cripto também pra uma licença ali, pra poder, por exemplo, atacar o Lex Luthor no momento que você fala, não, o Superman não atacaria o Lex Luthor em tal momento, mas o Cripto é um Cachorro cachorro. fácil. É ele instinto, pegou um é momento resposta. meio John fala, Wick ali, beleza, né? bota na conta do cachorro. O Lex Luthor também é sensacional no filme. Eu não sei quem é o meu personagem favorito né? ainda, sabia? Se é a Lois Lane, mas eu acho que é o Lex Luthor. No final Pra das mim, contas. é o Lex Luthor. Putz, Olha. porque o Nicholas Hoult, Cara, que ator versátil, como E não, pode? cara, não só isso, como ele construiu o Lex Luthor, cara, a forma como ele mostra, porque assim, a gente nunca viu o Lex Luthor com poder real nos outros filmes, nas outras versões. A gente viu o Lex Luthor um cara frágil que a qualquer momento Malucão. poderia ser passado pra trás, mas esse não, esse cara é poderoso, esse cara manda no planeta. E ele nos quadrinhos, ele é, cara, tá entre os três mais inteligentes. Ele, o Bruce Wayne, o Rainey. Mr. Terrific, né? Super.
Então ele controlando as pessoas, e eu acho que a gente realmente podendo ver esse lado dele de poder foi surreal. Muito diferente do que a gente viu do Jesse Eisenberg, cara, que pô, ficou um palhação, né? Não tinha gostado daquilo. E, cara, eu tô muito curioso, porque assim, o Lex Luthor, uma coisa que o James Gunn fez, ele não matou o personagem, vocês não viram... Bom, enfim. Ops! Enfim. Porra, essa foi braba. Mas não tem problema. Mas você saber que o personagem pode ser recorrente, como é nos quadrinhos, e o Lex Luthor é um personagem importantíssimo, cara. Ele já foi líder da Liga da Justiça, cara. Ele bota o traje verde dele, e se isso acontecer, o cinema vai abaixo. Porque, cara, o cinema, a audiência adora redenção. Adora pegar, por exemplo, o que aconteceu com o Vegeta. Adora personagens assim, que eram maus e ficaram bons. Isso vai acontecer com o Lex Luthor. Escreve o que eu tô te falando. E a galera vai um delírio, cara. O Gaveta tá com cara de que quer falar do Lex Luthor. Tá segurando aqui, ó. É porque eu falei dele no meu vídeo, assim. Finalmente fizeram um Lex Luthor inteligente. É? Cara, porque assim, eu ficava incomodado com isso. Eu amo o Super-Homem do Donner, mas desde o Donner, todos os Lex Luthors, você vai pegar do Kevin Spacey, Gene Hackman, agora o Eisenberg, todos eles são meio bufões, é meio aquele Lex Luthor que eu quero terra, tal. Eu falo, cara, eu queria ver um que fizesse frente pro Super-Homem mesmo, assim. Ele é tão inteligente que ele é perigoso. Ele é perigoso, sabe assim? Você tem que conter esse cara porque não dá. E a gente viu isso, assim. Tem uma cena que representa muito isso. O Super-Homem com raiva, tirando a mesa, tá no trailer isso. E ele, tranquilo, ele tá tranquilo, assim. Eu sou muito inteligente, já pensei nisso, já pensei no plano B, no plano C. Eu tô muito à tua frente, sabe assim? Eu queria ver isso e eu vi isso. Por isso que eu falei, pra mim, esse é o melhor encarnação de Lex Luthor. E o fato dele ser um pouco mais novo, pra mim, é legal também. De uma forma. Aí, tô falando de subtexto, né? Assim, faz ele ficar mais antagônico ao Super-Homem. E não é tipo luta de geração. Ah, eu sou o cara mais velho e você é o mais novo. Não, nós somos polos diferentes do mesmo espectro ali, sabe? Então. Eu gostei muito desse Lex Luthor, porque eu vi que teve gente que falou da interpretação. Ah, achei esse Lex Luthor meio estranho. Uma crítica ou outra, né? A maioria das pessoas elogiou. Que tá meio acima, não sei o quê. Eu achei perfeito. Ele é assim, cara. Louco, megalomaníaco. E ele é narcisista. Ele é um narcisista, sabe assim? Mas ele demonstrou emoção ali no final. Eu falei, mas é um narcisista vendo que ele não consegue imaginar um cenário em que ele não é vencedor como um bom narcisista. Ele é invejoso, cara. Ele é invejoso, ele é narcisista. Então, assim, eu achei perfeito, achei que combinou muito. E essa tem parte energia de jogador de xadrez pra mim. Sabe quando o jogador de xadrez, que tá lá na final, jogando com não sei quem, e ele perde? É muito difícil você ver um jogador de xadrez assim, chorando. Teve mas... agora o Magnus, agora, exato. que ele mesma coisa, o Magnus perdeu, pá, bateu na mesa. Foi. Pra mim é essa Desculpa, energia. depois ele saiu do papel, né? Mas essa cena que você falou, que Superman chega na frente do Lex Luthor, levanta a mesa e o Lex Luthor não se mexe. Nossa, cara, incrível. é praticamente uma representação do Lex Luthor batendo no Superman. Por quê? Tava filmando, falou assim, foi uma surra ali de intelecto. Moral. Contra ele, não podia Não, fazer nada. Superman né? saiu humilhado dali. Bebendo, falando besteira. O quê? Ele sabia que a Ele câmera... conhece não o tava pegando Superman, cara. Ele sabe o que o Superman é capaz. Porque se o Superman fosse um Homelander, por exemplo, cara, ele jamais faria isso. Mas, Sim, faz sentido. mas ele sabe o que é o Superman. Porra, cara, você vê, tem uma sacada genial do Batman, que eu costumo lembrar, que é o Batman chega em cima de um terraço, assim, né, em frente ao Superman, e fala assim, estão um de frente pro outro pra brigar. Se você me encostar um dedo, uma pessoa no mundo vai morrer. Aí o Superman ouve os batimentos cardíacos do Bruce Wayne e fala assim, pô, você tá falando a verdade, você é um canalha. Nunca imaginei que você fosse um canalha. No final da história, ele descobriu que o mecanismo que ia matar uma pessoa estava nele mesmo, o próprio Bruce Wayne. Eita. Então a gente sabe, os caras conhecem o nível de escoteiro que tem o Superman. Aí eles manipulam o Superman. O Superman é altamente manipulável. Por isso que no final ele dá aquela discurso de que eu sou um humano, que eu erro. Pra mim, esse é um dos pontos fortes desse filme, que é assim, você pegar o lado bom do Super-Homem e transformar isso numa vulnerabilidade dele, sabe assim? Sim. O fato dele ser muito bom é também um ponto fraco dele. Sim, o principal, talvez. É que eu acho que a gente sentiu falta nos últimos filmes. Né? Agora eu tô falando mal do filme do Zack Snyder, que ele é mais, ele vai pra cima, ele vai pra tudo quanto é lado. Nesse daí, ele é tão bom que chega a irritar. Você fala assim, tá muito bonzinho, para! E isso daí é um problema pra ele também. Dele ser muito bonzinho, dele ser muito a favor de qualquer vida, de um esquilo, sabe? Então, ao mesmo tempo, isso daí deixou ele mais amável, deixa ele mais humano. Então,
pra mim, é um dos pontos fortes do filme. Cara, se você parar pra fazer uma rápida comparação, porra, Gaveta, aquela luta do Henry Cavill com o Zod lá, com o Superman com o Zod. Sim. Quantas baixas tiveram ali? Calcula aí, dá um Muitas, chute. muitas. Porra, milhares, morreram milhares. E o Superman não tava nem aí, cara. Tava caçapando os prédios lá. Tanto é que depois teve um filme com o Batman, pé da vida com ele. Pô, eu vou contra você porque você matou Exato. gente pra caramba. Uhum. Nessa não, cara. Não teve baixa. O cara tava salvando esquilo. Inclusive a Gangue da Justiça tava lá batendo no Kaiju, deixando ele cair em cima das pessoas, e o Superman... Ah, não, eles tipo, não estão se preocupando. Eles não estão se preocupando com as pessoas. Ia lá e segurar. E isso sempre foi uma fraqueza do Superman. Uhum. O fato dele ter que defender civis, isso é uma fraqueza, porque os vilões vão contra os civis. Na verdade, eu sinto assim, todo filme, aí eu vou ser um crítico aqui, Ah. todo filme do Super-Homem parece que é existe uma certa crítica ao filme anterior, vamos dizer assim. Eles fizeram o Superman Returns, né, e aí era um filme que tinha mais drama, porque não era tão papagaiado, então vamos fazer um negócio mais drama. E aí ficou muito drama, parece que faltou ação. E aí veio o Man of Steel, vamos botar muita ação pra compensar o Returns. E aí botou muita ação, e aí parece que ele ficou drástico demais. Parece que esse veio assim, não, calma, o Super-Homem não destruiria tanto. E aí tem uma cena do Super-Homem segurando o bicho pra não bater no prédio. Parece que é uma crítica ao filme anterior. Entendi. Sempre isso. Mas pelo menos, assim, essa é uma crítica que tá fiel ao que é o Super-Homem realmente, né? Dele realmente preservar as pessoas no custe o que custar. E acaba sendo a fraqueza dele também, o que é legal. Cara, o que você falou do Superman ser mais humano, cara, acho que isso tem tudo a ver com que não foi o Henry Cavill. Porque o Zack Snyder transformou o Superman do Henry Cavill num deus. Era um deus. Num deus intocável. E ele disse nas entrevistas dele que, porra, é assim mesmo. E ele falou que se o Superman tiver que matar, vai matar, que não combina com o Superman. O Superman não é assim. Esse não. Esse Superman agora tá muito mais Goku apanhando a Titi. Sabe? É muito mais a coisa mais ali, cara. É gente como a gente. E isso é bacana, cara. A cena Coisa que o Superman do Donner fez. Do Superman entrar num bar, girar a cadeira do cara. A gente adorava aquilo, cara. exato. Pô, faltou isso. E a cena da conversa do Superman, do Clark com a Lois, você já percebe ali, você já percebe que ele não tá tipo assim, eu sei de tudo. Não, ele fica tenso, ele fala, não, eu tô salvando pessoas. Tipo, você Ele vê é um amo cara essa cena. normal É com normal. poder. É. É um cara normal, anormal. Pronto. Que faz a gente se relacionar muito mais com ele, né? Sim. Do que aquela pessoa Identificar. fria. Não, eu sei tudo, tá tudo controlado. Não tá tudo controlado. Eu perco ele vive com a emoção dele. Ele, às vezes, perde a raiva. Teve gente que falou assim, eu vi o Super-Homem ficando irritado. E o Super-Homem não ficaria irritado. Fica irritado. Desde o filme do Donner, ele explode de raiva no final, sabe assim? Sim. Cara, só você faz um exercício mental. Você prefere viver num planeta com o Superman do Henry Cavill ou com o Superman do David Corenswet? Do coração. Eu Eu também, Mil cara. vezes. Porra, David. Vezes. vem um alienígena destruir metade do planeta? Prefiro ficar com o David Corenswet. O do Henry Cavill, ele ia cruzar tudo, assim. Blá, não. Verdade. Pra matar o... Não, mas eu tenho que matar aquele cara ali, porque ele é perigoso. Não. Exato. E essa cena da entrevista com a Lois Lane, ela é tão importante, ela representa tanto o personagem, que foi essa cena que o James Gunn usou pra fazer os testes com todos os Qual atores. cena? A cena da Lois Lane entrevistando Ah. o Superman, que eles estão ali em casa, nananã. Então ele mandou pra todo Foi mundo a esse audição. foi o briefing da audição. Todo mundo que tentou o papel de Lois Lane fez com essa cena. Todo mundo que fez o teste pro papel de Superman também. Então o Nicholas Hoult também fez essa cena, mandou um vídeo dessa cena, já que ele tentou Não o tinha papel. como ele passar. Não tinha. Com o Aliás, David quem que vai Corenswet. passar com o David Corenswet? O cara é um armário, ficou um armário, né? Não dá. Lindo. Não, peraí. Ver ao vivo, lindo. Mas eu vi muita gente falando que não, o cara nunca vai ficar forte, né? Pô, É. foi maior que o Henry Ninguém. Cavill, pô. Ele O cara ficou fez grandão. maior que o Henry 95. Cavill, mas ele ficou forte pra caramba. Ficou. Eu Gigante. quero falar aqui pra vocês o olho mais azul que eu já vi na minha vida, tá? Eu nunca vi um olho brilhante azul. Mas a gente tava falando disso daqui. Até o fato... ele é muito bonito. Mas o Henry Cavill, ele tipo... Você já falou isso, mas tudo bem. A gente falou no programa? Não, a gente acabou falou de off. Falou. A gente falou em off, mas eu quero falar no programa. Porque, Fala, assim, fala. Que a gente falou assim, o Henry Cavill, ele é aquela beleza... Ele parece que foi feito no Photoshop, né? É. E eu acho até isso combina um pouquinho com o Super-Homem do Gunn, né? Ele não ser essa coisa inalcançável. Ele é humano, ele é Sempre foi bonito nos quadrinhos. Ele é bonito, mas ao mesmo tempo é legal a gente enxergar ele como um de nós. Uhum. Que eu acho que é essa a mensagem que ele quer passar, assim. Cara, o David Corenswet não é como um de nós, cara. Desculpa aí, cara. Olha pra mim, olha eu pra tô com você, o Peter, Gaveta. Volta pra terra. Tudo bem, ok. Não, mas... Tá, tudo bem. Mas eu entendi. Entendi. Ele é um Mais humano. Ele é mais humano, ele é um de nós, ele é um de nós bonito. Nós somos plural, É. né? Tem um feio, tem um bonito, tem não sei o quê. Mas ainda assim, ele é quase não humano, mas ele é humano.
É porque o Henry Cavill ele já passou um pouco, assim. E Fala quando assim, ele é o Clark, ele tem uma esquisitice, assim, que parece muito com a esquisitice do Christopher Reeve pra mim. Que aí ele é um pouquinho mais assim, pra dentro, né? Quando ele vira o Superman, aí ele abre o peito, ele fica assim, né? Grandão. Mas é engraçado, eu achei o Clark Kent dele. Ele é diferente um pouquinho do Reeve. Do Reeve, Uhum. eu achei ele mais desajeitado. Esse daí ele é só mais. Mais mirrado. Mas faz mais sentido, cara. introvertido, assim, né? Faz sentido porque do filme do Donner era mais Era de Prata, era muito mais cômico, muito mais Era mais. cartunesco. Exato. Era. Não era aquela coisa do cara do Clark Kent mais atrapalhado. Mas assim, com O óculos, Clark Kent mais sério, digamos assim, foi uma coisa muito mais moderna, sei lá, É, anos 90 pra cá. Eu lembro nos quadrinhos, pra mim, a impressão que eu tinha do Clark Kent nos quadrinhos, ele era mais apático. Ele era cinza, ele só meio murcho, assim. Diferente do filme, que era mais bobalhão, mais desastrado, O sabe? Donner todo mundo era bobalhão, o Lex Luthor era bobalhão. Exato, todo mundo é bobalhão. Mas tem a ver com a época também. Tem a ver com a época. Vai falar mal E a do gente filme, gosta. Não, não vou falar não. Não. Porque eu também gosto. Eu quero saber de poder. Porque assim, a gente vê o Superman no começo já apanhando, e daí tem algumas lutas que você vê que ele perde, ele tem que se recuperar. Cara, Vocês achei acharam que sensacional ele tá isso. poderoso ou mais ou menos? Não, eu achei que isso é sensacional, porque é exatamente assim nos quadrinhos. As pessoas têm uma ideia errada que o Superman é um deus inalcançável que vai acabar com o universo com um soco, tipo o Goku, né? Vai destruir o universo com um soco. Vai dar um soco aonde? Exato. Vai destruir o universo, dá um soco no ar. Ou Saitama, né? Saitama também. Mas é errado, cara. As pessoas não conhecem o Superman na verdadeira origem dele. Como ele é nos quadrinhos. Cara, ele apanha. Ele apanha pra muita gente. O Superman não tem fraqueza só de kryptonita, tem fraqueza de magia, tem muita coisa, sol vermelho, né? O Batman já bateu nele com micropartículas de sol vermelho. Então ele tem essa coisa. E no filme ele não apanha pra qualquer um. Entende? E outra coisa, uma das fraquezas dele, que a gente tá falando agora, é que ele tem que se preocupar com o civil. Então, é normal o Superman apanhar, o Superman ficar no chão, depois voltar, se energizar, bater, apanhar de novo. Cara, é uma coisa normal. Se não fosse assim, acho que não seria tão legal. Porque para mim, sempre foi um desafio fazer um filme do Superman, onde a gente pense, pô, como é que eu vou enfrentar um ser desse? Acabou, o cara vai destruir tudo com um soco só? Não tem. O James Gunn conseguiu fazer muito bem. Eu tava com um pouquinho de receio, porque o James Gunn tava dando umas declarações que não, o Superman tem que ser assim, tem que ser mais, basicamente, entre aspas, mais fraco, né? Não tem que ser, ele tava citando inclusive a engenheira, né? Tem que ter uma pessoa pra bater de frente com ele. Não tem como a engenheira bater de frente com o Superman. Beleza, não tem. Mas eu entendo que ela deu um certo trabalho. Por quê? Porque ele não parte pra cima com tudo no início. Ele é um cara que não vai chapar pra sair matando a pessoa. Sim. Né? Por isso que tem outros personagens que podem ser menos poderosos que ele, tipo Homelander. Esse pra cima quer nem saber. Sim. Descer pela no meio. E o Lex sabe usar a engenheira, por exemplo, pra alguma fraqueza que o Superman tem. Lógico. Porque você sabe que na mão ali eles não ia ter como, mas com algumas estratégias é o que eles E falam. a construção do arquétipo de herói do Superman, que sabe, cara, foi perfeita pra mim no filme. Sabe, da gente ver as fraquezas dele, ver ele sofrendo com várias coisas, sofrendo como humano, inclusive, não tava nem apanhando, ele tava sofrendo coisas graves. Às vezes mais grave do que levar uma surra do que ele tava passando ali no filme. Né? Não tem como se livrar disso, né? E ele se sujeitou à justiça, meio como o Hancock, né? E no final a gente vê do que ele é capaz. Foi sensacional, cara. Eu acho que, pra mim, até independente se for fiel ou não aos quadrinhos, mesmo não sendo fiel aos quadrinhos, é muito mais legal você ter o seu protagonista que não seja um deus indestrutível, porque a história fica sem graça. Sabe, assim, você não tem um desafio. O que a gente fala sobre coragem, o legal de você ter coragem, não é você ser indestrutível e passando como o meu capitão, que eu não vou falar aqui agora, né, que ele vai atravessando as paredes. O legal é você... A coragem não é você ser mais forte, é você não ser o mais forte, ainda assim você conseguir passar do obstáculo. Então, o fato dele sofrer, ele não é o mais forte do universo, ele é mais um. Parece que a impressão que a gente tem é que ele é mais um ali. Sim. E ele ter todo esse sofrimento e ainda assim ele vencer, a gente tem essa noção de jornada, do tipo, ele teve um problema e ele conseguiu vencer, isso torna ele muito mais heróico do que uma pessoa que só te chega ali, peteleco, você é um lixo pra mim. A gente não sente que a pessoa foi heróica. Você não fez mais que a sua obrigação, sabe? É a sensação que eu tenho também. E nos filmes do Super-Homem, cara, sempre é isso, cara. Ele vai estar lá, ele não vai enfrentar alguém que precise de estratégia. Tudo bem que teve, né? Alguns filmes dele que já usou estratégia, mas a gente sempre espera, sei lá, um Doomsday chegando e enfrentando ele com um nível de poder absurdo. E os dois sempre resolvendo no soco.
é sempre no soco. Não precisa ser basicamente assim, né? Dá pra ter cenas de ação bacana, estratégia, ele pensando, agindo em equipe. Isso é maneiro demais. Legal. Equipe, inclusive, era uma coisa que eu sabia, né? Com o James Gunn, eu falei, o James Gunn, ele gosta de equipe. Ele falou, não vai conseguir botar o Adoro. Super-Homem sozinho. Não botou, teve equipe. Fala aí o que você achou, então, da Gangue da Gangue. Justiça. Eu achei... Adorei a Gangue da Justiça. Eu não sabia que... É o Terrific, né, o nome dele? Terrific. Ele teve muito mais destaque do que eu pensava. Ele acabou sendo... Também. Ele é o coadjuvante do filme. É um meio spoiler isso que eu tô falando, mas... Ele acabou sendo o maior coadjuvante ali do filme e eu gostei bastante, assim. Ele traz uma visão diferente. Porque você precisa ter vamos dizer, um segundo núcleo do filme, mas alguém tem que ter um certo nível de poder pra você seguir uma aventura num O poder núcleo dele é secundário. inteligência, cara. Pois é. Então, eu achei que foi legal, assim. Deu uma dinâmica bacana pro filme. Mas esse é o clássico do James Gunn, né? Pegar personagens desajustados, unir, fazer um laço entre eles, transformar em família. É. Eu acho, inclusive, posso até falar, que ele não tá preparando Liga da Justiça clássica, ok? Com Superman, Batman, Mulher Maravilha. Isso pode até acontecer eventualmente no futuro. Mas eu acho que é bem típico do James Gunn. Ele tá preparando a Liga da Justiça Internacional. Que tem o Guy Gardner, vai botar o Mr. Terrific, tem a Hawkgirl. Pra mim é bem isso que ele tá fazendo agora. Né? Bom, não posso dar tanto spoiler. Posso, tá? Né? Metamorfo Pode, agora... também. Já chegou. Já chegamos no spoiler, já. E eu acho que isso é a cara dele. Ele vai preparar a Liga da Justiça Internacional, que, pô, ficou na frente das edições durante muito tempo. E é maneiro demais ver essa Liga da Justiça, né? O Peter dando umas previsões aqui, depois a gente vai conferir tudo daqui a uns anos, hein? Quero perguntar... O... Eu tô achando que você vai acertar tudo. É... Isso que você falou, Tomara. agora eu botei muita fé. Mas eu fiquei vendo o filme pensando, cara, imagina o Batman aí, cara. É. Cara, Eu imagina até o Batman. falei, se você for ver os Batmans que foram do cinema, qual que combina mais nesse universo? Eu diria que o do Tim Burton. Eu ia falar isso, cara. Esse é o Michael Batman Keaton. que combina. É o Michael Michael Keaton. Esse é o Batman que Que combina tá nesse no universo. filme Que do tá Flash. no filme do Flash, dirigido pelo Andy Muschietti, É. que vai dirigir o próximo filme do Batman. Olha aí! Olha lá, Eu tô olha vendo lá, aquele meme- hein? Aquele meme da conexão. Não, mas o Michael eu tô vendo a Keaton volta conexão. mais. Hã? Não, eu sei que não, mas Mas bem aquele estilo. ele vai trazer aquela vibe daquele Batman, sabe? Assim, É. eu acho. Combina. Combina, Acho. combina pra caramba. O Batman muito mais heróico do que o Foi Matt aquele Reeves. meme do cara no quadro, assim, reunindo. Não, muita gente quer muita gente insiste pra ser o Robert Pattinson, mas não tem a ver. Não tem Não, nada a isso ver. é outro projeto, Não tem outro nada a ver. universo. É, Elseworld. Tá em paralelo e tudo bem tá em paralelo, né? Tudo bem. Fica bom. É, A DC, ela consegue fazer isso, né? Ao Sim. contrário da Marvel, a DC consegue criar histórias coesas com o universo. Tipo, pô, série do Pinguim, pra mim, foi uma das melhores séries que eu já vi. Na verdade, Sensacional. ele tá entendendo um negócio que a Marvel tá tendo um problema agora, é que se você criar um universo interconectado e desenvolver ele por muito tempo, chega uma hora que você tem tanta coisa que você fica amarrado, É. sabe? Se você não assistiu 2 filmes ali, você já não vai entender o... É, assim, Porra, eu acho que dá, cara. Um lance é que... dá, mas é difícil e... Não sei, É igual soa... você entrar agora na banca e pegar uma revista número 32, né? É. Você cismou lá. soa convoluto, sabe? Então, É. às vezes é bom você ter uma certa liberdade de você criar coisas do zero, histórias paralelas, tá? Sim. O próprio James Gunn, na entrevista que eu fiz com o James Gunn, James eu até Gunn. perguntei pra ele, cara, como é que tu vai fazer isso, assim? Você fez esse filme pensando na estética e pensando nos outros filmes, de como é que eles vão entrar, e ele falou o contrário. Ele falou, eu não tô nem aí pro universo, acho que cada diretor que vai entrar no projeto vai fazer a sua própria estética, e tá Olha. tudo bem. Legal. Que eu achei corajoso, É. eu não sei como... Mas vai precisar de uma supervisão pra se manter a correlação. Será? Ah, tem que ter. Pelo menos em relação ao tom, ele falou que não tá preocupado. Ele falou, cara, eu quero que cada um dê o seu tom. Então vai ter um que vai... O meu, que é esse tom doido, vai ter o outro que vai ser o super sério. Isso sim. Acabou. Como é nos quadrinhos, cara. Cada desenhista tem um jeito, cada Exatamente. roteirista tem um jeito. Exatamente como nos quadrinhos, que eu acho muito bom. É. O James Gunn é um cara muito do roteiro, né? Então eu sinto que ele estaria muito de olho em ficar checando os roteiros e ver qual é a história que está sendo criada, a história geral. Mas aí, realmente, como cada um vai dirigir os atores, o tom ali, ele vai deixar com Deus. Ah, ele pegou muita referência de quadrinhos ali naquele filme. Muito. Dá pra perceber que ele leu muita coisa. Quer falar algumas que você percebeu de referência de Cara, eu tava quadrinhos? vendo, na hora que cara. o pai dele conversa com ele, sabe aquela cena que o pai dele conversa e bota Uhum. uma coisa no outro? Dá o Foi confio. exatamente a mesma conversa que aconteceu em Red and Blue, edição número 5. Exatamente, ele pega aquilo. E, assim, Legal. o filme mesmo, a gente percebe que é uma adaptação de All Star Superman, né? Que foi uma saga, tipo, meteórica, escrita pelo Grant Morrison entre 2005 e 2008. E que... Pra mim, o Grant Morrison é um dos maiores escritores de todos os tempos, junto com o Mark Millar. E eu acho que ele não adaptou fielmente a história inteira, né?
Porque naquela história o Superman tava morrendo. Mas tem muita coisa do jeito do Superman, sabe? Aquele jeito escoteiro, querer salvar todo mundo. A cena do Superman na lua com o Krypto, cara. Isso, a gente percebe essas referenciazinhas, né? E ele quis trazer desse universo, dessa parte aí. Então, justamente pelo fato dessa saga ele querer ver bondade no Lex Luthor, eu acho que já tá preparando terreno agora pro Lex Luthor. Bom, não posso dar muito spoiler, mas, enfim, eu acho que tá preparando terreno pra transformar, pra ter uma certa redenção. Pelo menos pra gente ver isso mais pra frente. Tá. E eu Super. queria saber de assinatura do James Gunn. Ô, Gaveta, o que você enxerga ali que fala, não, isso aqui é total James Gunn? Um milhão de coisas. Eu tava falando. Cara, a gente tava falando que ele gosta de pegar uma equipe desajustada Uhum. e só pra ser um plano de fundo. Aquela cena. Tá, aí vai ser spoiler. Não, Ainda vamos lá, Liberta, vamos lá. pode Tá se liberado. libertar. Vai, vai, Vamos, vai, vamos. beleza. Agora, Tem uma agora cena é pra spoiler. Do James Gunn? A cena. Entrevistas aí. Tem uma cena pra mim que é muito James Gunn, que é aquela cena que ele tá o Super-Homem tá ali se preparando com a Lois ali pra lutar e tem uma ameaça alienígena e você vê lá no fundo os heróis, o cara com um porrete batendo no alienígena. É muito É engraçado. muito cômico. Enquanto E- tá e rolando. tem um isso é- silêncio, né? Você fica É. tenso, fala, cara, sai daí, Eles vai dão lá. conta, eles dão conta. deixa É lá. uma coisa do James Gunn do tipo assim, ele bota humor até quando ele tá fazendo cena dramática. Começou uma cena dramática, mas ele vai botar um humorzinho. Me lembra o início do Guardiões da Galáxia 2, é a mesma coisa, tá rolando uma confusão e tem um bonequinho dançando ali na frente. Mas ele não exagerou com o Superman, não. Eu achei que o Superman ia ficar irônico, comediante, mas não ficou. Ficou bom. O Super. Não, Os outros. a graça dele é só o fato dele ser bonzinho. É. Eu até zoei no meu vídeo falando, ele é tipo um Mickey Mouse, assim. Ele é tão bonzinho que irrita, sabe? Assim, caraca, cara, tu vai salvar esquilo. Cachorro. Cachorro, esquilo, tudo. Mas eu sinto nesse humorzinho de pegar um personagem ultra secundário, ou outra que ninguém conhece, o Terrific, sabe? Assim, e botar ele muito pra cima, Com cenas incríveis. com cenas incríveis, mas essa cena, pra mim, dele. Aquela ali deles lutando no fundo, aquilo ali, pra mim, eu falei, nossa, James Gunn, total. Uhum. Eu enxergo ali. Pra mim, cena do James Gunn, cara. Porque, você se lembra aquela cena do James Gunn, do Guardiões da Galáxia, quando o Groot pega, enfia os galhos nas pessoas assim, e começa a bater, a pessoa de um lado pro outro. Cara, aquilo, pra mim, eu falei, quando eu vi aquilo, caraca, o Groot é casca grossa pra caraca, né? E a partir dali eu percebi várias cenas daquele jeito em outros filmes do James Gunn, né? Uhum. E agora teve. Quando você olha um personagem assim, pensa, o Metamorfo, o que o Metamorfo vai poder fazer? E todo mundo apontando arma. Posso falar da cena, né? Pode, Pode. vamos lá, Todo vamos mundo lá. apontando arma pro Metamorfo. Você vai jogar aguinha na gente? Sim, com ácido sulfúrico, né? Caraca, aquilo foi bom demais, E é cara. interessante que ele nem Sim. fala ácido sulfúrico, fala algum ácido que a gente É. não conhece, mas você sabe que é É, o melhor só- ácido pra destruir tudo ali. Sim, aguinha com ácido sulfúrico. É legal que ele. Tu vê que são soluções de nerd, do tipo assim. É uma pessoa que parou muito tempo pra pensar e Isso. fala assim, cara, se essa pessoa tivesse. Desculpa, eu não posso falar palavrão aqui, né? O herói que eu criei, o Capitão F, Uhum. ele é inspirado no Super-Homem. F de quê? Foda-se. Que isso? Foda-se. Mas enfim, foi mal, falei. Você O puxou. meu herói. Obrigado. É o meu herói. Eu criei ele pensando no Super-Homem. Eu falei, se você fosse o Super-Homem mesmo, você não ia se importar com nada, porque é indestrutível. Então, assim, ele voa, eu falo assim, ele não deita nem pra voar, ele voa em pé. Pra quê? Ele voa em pé. Tem uma vibe meio Dr. Manhattan, assim, né? Tipo, Pra não que liga ele pra nada. vai levantar a mão pra dar um soco? Se ele é indestrutível. Ele atravessa o cara assim. Plá! É verdade. Pra que ele vai voar assim, né? Exato. Sabe, é uma coisa meio o Kevin Smith, sabe assim, de pensar demais no herói, nos poderes. E tu vê que o James Gunn é desse. Quando ele pensa no ácido sulfúrico, quando ele pensa lá no Gardner no final, ele vai usar o poder do anel. É tipo. Aí vai a mão assim, blá! Os tanques, tipo. Se ele parar pra pensar, cara, ele pode criar qualquer coisa. É uma mão fazendo assim. Então, é o jeito como ele pensa os poderes dele, de uma forma nerd. Eu acho que é uma marca do James Gunn. Eu acho que é uma marca de uma pessoa que vive. Não é só uma pessoa que pegou o roteiro. É uma pessoa que tá tanto tempo vivendo a história de herói que já pensou no pormenores. Cara, como é que vai ser esse cara pra ir pro banheiro? Trilha sonora também. Sabe? A trilha sonora também é uma marca. Essa marca muito forte. registradíssima dele, né? Uhum. Geralmente anos 80, 90, eu acho. Sim. 70 também. Eu acho que é uma cena que tá o Senhor Incrível lá junto com a Lois, que ele faz aquele domo, e daí toca aquela música, ela Cara, fica só assistindo e o caos rolando, aquela Nossa, música antigona. essa cena Essa foi é total, aquela, isso é cara. total. Aquela cena foi top demais. Muito bom, cara. Ele vendo o rastro da pessoa seguindo. Ele rouba a cena. O James Gunn ele faz isso. Ele pega alguns personagens secundários que roubam a cena. Uhum. Incluindo o Krypto. Krypto também rouba a cena, cara.
né? Aqueles assobios. Quando o Superman assobiar, eu falei, porra, vai vir coisa boa. Tá vindo coisa legal. Mas sabe por que eu acho que ele faz isso? É uma vitória também, assim. Quando você pega um personagem grande, Super-Homem, Mulher Maravilha, sei lá, você espera alguma coisa grandiosa deles, então existe uma expectativa. É melhor quando você pega alguém que você não tem nenhuma expectativa e você bota essa pessoa a ser incrível. Você surpreende a pessoa. Então é um macete que ele achou de conseguir uma vitória boa, sabe? Talvez assim? isso Mas também funciona. do filme começar com ele já apanhando. Você fala, opa, vamos Perfeito. baixar aqui. Mas tá entendendo? Uhum. Então, assim, se o personagem ele é muito poderoso, então a gente vai jogar ele pra baixo. Uhum. Se esse daqui é muito qualquer coisa, é esse daqui que eu vou pegar e vou exaltar. Então, nessa ele vai mudando as expectativas e a gente vai sendo surpreendido, por isso que a gente Sabe gosta. uma coisa que eu percebi, cara? Que se criou um mito de que o Superman do Henry Cavill, por causa do Henry Cavill, se criou um mito que o Superman, cara, é o deus acima de todo mundo, inclusive dos outros deuses que são os personagens da Liga da Justiça. Aham. Aquela cena do Superman contra todos da Liga da Justiça, Uhum. sabe? Segurando o laço, segurando o pescoço de um. Uhum. Aquilo você percebe, ninguém pode contra o Superman, né? Ninguém pode. É bacana, é badass? É. Mas é o que você falou, aqui o Superman é mais um. E não é mais um do tipo igual aos outros. A gente sabe que ele é mais poderoso, mas ele não se coloca como mais poderoso. Isso conecta ele muito mais a gente. Uhum. Sim. Legal. E uma coisa de assinatura também do James Gunn que eu vi, eu falei, meu, só o James Gunn faria isso. Quando o Lex Luthor botou uma distração lá, enquanto ele invadia a Fortaleza da Solidão, botou um bichinho. Colocou um bichinho bonitinho. Você fala, que bonitinho esse bichinho. Aquilo lá é muito cartunesco de cara de James Gunn. Eu falei, cara, isso aqui é ele brincando. E pra vocês que gostam das trilhas sonoras dele, uma coisa legal do James Gunn é que ele usa o Spotify e ele deixa várias playlists abertas pra você escutar. Eu amo trabalhar escutando a playlist do casamento dele. Ele coloca... Ah, é? Ele põe lá, no casamento dele foi bem gente como a gente, ele Eu não colocou sabia disso. recepção do meu casamento, primeiros drinks, festa. Que Tem 3 loucura. playlists. Ele é bom de música, Ele hein? é muito bom. E aí, na minha entrevista também, eu comentei sobre isso com ele e ele falou: fica tranquila, porque eu fiz playlist pra cada um dos personagens, depois vai soltar lá também. Depois. Ah, Que Você massa. acha o perfil dele mesmo, pessoal. É muito engraçado. mas vou te falar, isso daí entrega muito uma coisa boa dele como diretor. E eu diria até como diretor ali da DC, que não é só o fato dele aprovar boas histórias, é ele entender os personagens. É. O fato dele fazer esse Super-Homem, o que a gente está elogiando desse filme, é que ele entendeu o Super-Homem. Independente da aventura que ele faça, ele sabe... Quando você entende personagem, você fala assim, o Super-Homem não faria isso. Sim. O Super-Homem faria isso. Sempre quando a gente vai criticar um filme desses grandes, a gente fala assim, cara, a pessoa não entendeu o personagem. Uhum. E até o fato dele criar uma trilha sonora mostra que ele entende qual é a vibe do personagem, sabe? Uhum. Isso é um indicativo dele entender de quem que ele tá retratando ali. Cara, esse daqui é o personagem, esse daqui é uma música que representa esse cara. Essa é uma música que representa o Batman, o Super-Homem. A gente não falou muito da Lois aqui, mas ela é uma personagem que chama Nossa, muita foi atenção. O que sensacional. vocês acharam da Lois? Achei muito, muito bem caracterizada, cara. A Lois Lane é daquele jeito, né? Achei a sacada no finalzinho do filme, aqueles dois. Posso dar uma entrevista? O Perry White olhando, que foi muito engraçado. Ele olha e fala assim, Quando eles meu, estão você se não me pegando. convenceu, né? Quando eles estão se pegando, foi tudo muito bem feito. A Lois Lane é fantástica. Acho que ela podia ter tido mais destaque, assim, como protagonista, como... Não sei que ela teve também, né? Falou que ela foi lá no Ela que universo salva comprimento. ele em Mas algum assim, momento, né? geralmente ela tem um papel muito importante na trama, do tipo desvendando. Mas sim, eu tô sendo injusto, ela teve Ela, sim. ela teve. É. O que eu gostei dela foi o tom dela. Eu achei que o tom dela melhorou, por exemplo. A da Kidder, lá do Donner, Uhum. ela tem um tom leve. Se você for pegar do Superman Returns, tem um tom muito... É uma Lois Lane que te puxa meio pra baixo. Assim. Eu entendo, ela passou por um... Mas é a história que o cara escreveu e a gente achou, cara, essa Lois Lane tá deprê, sabe assim? Uhum. E mesmo a do Snyder depois, eu gosto, mas ela ainda tem essa vibe um pouquinho mais pra baixo, sabe? Eu gostei que essa Lois Lane trouxe de volta a Lois Lane mais up. Uhul. Tipo, por mais que ela implique com as pessoas e faça alguma coisa, é uma Lois Lane pra cima. Sempre parece que ela tomou uns 3 cafezinhos no começo do dia. Ela tá assim, Inclusive, ó. tem uma cena dessa, com um cafezinho com Com açúcar. açúcar infinito. Eu acho que é legal isso, assim. Parecia Chaves, né, cara? É. Colocando açúcar, né? Cara, que nervoso. Não tem como você Ai, gosta de todo mundo. café. Todo mundo nessa cena tava assim, meu Deus do Chega! céu! Eu tava vendo a hora que ela ia tomar e falei, faltou mais um Não. pouquinho, né? Caraca! Mas é legal isso, sabe assim? Todo mundo fala assim, eu gosto da Lois Lane porque ela é repórter, ela não é repórter. Tem essa Lois Lane repórter, ela investiga e faz a diferença no filme. Mas pra mim o que mais legal é esse tom dela ser pra cima, né? Assim, ela meio... Que combina um pouco com o Super-Homem também, que ele é o positivo, né? Super. Então ela é nesse tipo também, então meio que combina com Funciona ele. muito como equilíbrio pra ele, sempre faz. É.
Pra mim, a Lois funciona muito quando ela conhece e se dá muito bem com o Clark, mas também com o Superman. E às vezes tem filmes que ela só tá tendo uma relação muito intensa com o Superman, ou só com o Clark, eventualmente porque ela ainda não sabe do segredo. E aí eu gosto que nesse filme ela é aquela coisa, a gente já pegou a relação deles no meio, eles já estão ficando há 3 meses. E aí ela tem um equilíbrio com os dois personagens, e é isso que eu gosto nela. Como eu falei, você pegou o quadrinho no meio. É. Pegou a edição 42 ali. Tem uma parada no filme, cara, que não existe nos quadrinhos, né? Porque... Pode dar spoiler, né? Bora. Pode. Bom, agora não tem Bora. No filme, os pais do Superman, os pais biológicos, são conquistadores. Nos quadrinhos não são, né? É verdade, tem essa diferença. Agora, tá rolando uma teoria que eu acho que tem tudo a ver, cara. Que é o Brainiac interferindo naquela mensagem. Pois é, eu Não, mas- fiquei com a impressão que eu falei... A primeira vez essa que mensagem aparece- não vai ficar assim, hein? É. Tá estranho isso, não sei. Mas é que daí todo mundo falou que era real, né? O Senhor Incrível falou assim, não tem como. Não, mas o Brainiac pode ter alterado aquela mensagem. Pode, né? pode. Não, não sei. Eu Mas tenho... os pais dele não são assim, cara. Os pais dele são pessoas boas. Então, Agora, esse justifica também. Tipo assim, acabou o planeta deles, ia começar outro planeta, ia começar a Mas vai continuar... chegar, vai conquista. Eles eram pessoas que quiseram salvar o filho, justamente, tipo... Mas se pensar que acabaram os kryptonianos e vai ter que... Não sei, eu acho que convenceu até, mas não é o que a gente conhece dos quadrinhos, Não, né? não é. Muita gente vai falar assim, essa não é a história que eu conheço. Por isso que eu acho que vai ter um retconzinho aí mais pra frente. Será? De repente mostrou... eu quero que você domine. Não, domine em Krypton significa abraço. Não, quando eu falo pra você ter vários filhos, não, cara, não, tranquilo. Só queria uma família grande. É grande, com É isso. 200, 300 mil pessoas. Exato, essa palavra significa amor no nosso planeta. Não, você entendeu errado. Muito! Mas, tipo, muito! Muito, isso. Só isso. Harém pode ser outra coisa, pode ser, sei lá, fazenda, não sei. Não, mas eles não eram nem assim, cara. Acho que Acho que o alguma James coisa Gunn vai aí, se né? tocar. Cara, vai ver a repercussão da galera. Agora começa a vir os comentários no, Mas ele tá no esperando. Twitter. Ele sabe que vai vir. Ele sabe que vai vir, ele sabe exatamente o que a galera vai. E a galera vai pescar muita coisa que não deu nem pra ver ainda, cara. Pois é. De easter eggs, assim, né? É. Agora um comentário muito, muito spoiler. Talvez a gente até deixa isso pra gente postar só depois. Ah. Qual foi a reação de vocês de ver quem é o ator que tá fazendo o pai do Superman, o Bradley Cooper? Vocês perceberam que era ele? Ah! Que é muito uma referência de Guardiões também, né? De outro Na verdade, ator. esse lance do ator, do diretor, ele adora trabalhar com atores que ele já Recorrentes. conhece, ele já sabe. Pois se eu falar pra vocês que eu não sabia que era o Bradley Cooper. Caraca, era o muitas Bradley pessoas Cooper. não perceberam mesmo. Eu não É o percebi Bradley mesmo. Cooper. Eu demorei. cara. Vi. Porque ele tá hora eu- cabeludinho. Quando apareceu o Bradley Cooper, eu falei, óbvio. Corta isso. Cara, lógico, Bradley Cooper. Eu sei, impressionante. Não, eu percebi na hora, cara. Foi incrível isso. Seria uma pena se o editor esquecesse de cortar. Não, cara, pô. Eu vi e na hora eu pensei, claro, James Gunn ele vai trabalhar com os atores que ele já tá acostumado, que ele gosta. Bradley Cooper tava ali presente como ele não apareceu fisicamente, né? Ele não apareceu, né? É, exato. Ele é só o Rocket Raccoon, ele falou, não, agora você vai aparecer como pai de Super-Homem. Finalmente. Exato. Eu acho que faz sentido. Então, para mim é marca de diretor. É marca de diretor. Assim, outra. é comum a gente ver eles repetindo atores. Eu diria até, assim, os atores que fazem o Clark e a Lois, eles vão aparecer em outros filmes do Gunn, até que não sejam do universo DC. Tá vendo? Ele vai fazer um filme de drama. Eles vão estar nesse filme dele. É normal, sabe? Então, eu fiquei feliz. Só foi aquele risinho assim. É. Na hora, assim. Legal. E a gente sabe que o DCU tá começando. Esse aqui é um filme que marca ali um início ali dos live action. Falando de quadrinho, tem algum quadrinho que você gostaria de ver representado nesse DCU do James Gunn? Pô, The Brave and the Bold, vai ser. Eu tô louco pra ver isso, Aham. cara. Cara, assim, tipo, são várias fases incríveis. Assim, não tem como chegar e especificar um, porque eles estão escolhendo bons quadrinhos, boas sagas pra adaptar. Eu não sei se vão ser adaptados, porque eu acho que eles não fazem adaptações fiéis, porque senão a gente vai saber o que vai acontecer na história. Uhum. Mas as adaptações que eles fazem são sensacionais. Eles pegam, inclusive a própria Marvel faz assim também, eles pegam, né, trechos de várias sagas e vão juntando, fazendo uma colcha de retalhos. E acho que eles estão escolhendo certinho o que eles estão fazendo. Legal. E você, Gabriel, tem algum que você gostaria de ver no cinema? Eu não vou falar um quadrinho, eu vou falar um personagem. Uhum. Eu quero finalmente ver o Brainiac no cinema. Legal. Uhum. Eu quero finalmente. Ameaçador. Ameaçador. É. E pelo o tom que ele fez desse filme, o Brainiac vai encaixar certinho, assim. Porque é meio louco, o tom dele é meio louco. É um vilão que tá presente em várias histórias do mas Superman. qual Brainiac? Que não que se isso- vence com um soco. Exato. Mas qual é o estilo do Brainiac? Porque tem vários, né? Não sei. Aí você vai longe. Eu só quero ver.
Tem o Brainiac Me bom surpreenda, também. sabe assim? O da série do Arrowverse, ele era mais tranquilinho, mais bonzinho, assim, então... O verde, né? Aquele. Ah, mas eu quero esse aquele não é o verde. Brainiac que a gente conhece. É. Não, Não, exato. o Brainiac conquistador. E eu acho legal, o James Gunn tá pegando o personagem fazendo como ele é. Como ele fez com o Lex Luthor, cara. Exato. Cara, e pra mim era um desafio, cara. Sim. Você pegar o Lex Luthor e fazer a gente ter medo do Lex Luthor, que o cara é uma ameaça pro mundo. Cara, eu li uma história em quadrinho uma vez, que era Homem-Aranha vs Super-Homem. Já viu essa história em quadrinho? Qual? Homem-Aranha vs Super-Homem. Cara, foi o primeiro crossover que eu li. Ué, E os vilões eram o Dr. Octopus e o Lex Luthor. E tem uma hora, cara, que tá todo mundo brigando lá dentro da nave, tá os dois vilões contra os dois, um prende o Super-Homem. E tem uma hora que o Lex Luthor fala assim, agora eu vou... Eles estavam no espaço, né? Eu vou destruir a Terra. Aí o Octopus, peraí, cara, o que é isso? Aí o Homem-Aranha, o Superman, eu falo pra você, cara, esse cara é louco. Eu vou destruir a Terra. O Octopus, não, porra, eu vou ficar sem terra. Octopus Aí é o vilão páreo vai pro contra o Lex. outro. Isso é pra mostrar um nível de loucura que é o Lex O Luthor. Lex é muito Não mais. dá pra comparar nem com o Octopus, que já é um vilão louco. Não, ele é muito mais. Ele é muito mais inteligente também. Também. Do que o. Não, e o Octopus o Lex. também é inteligentíssimo. Mas o Lex é mais. O Lex É. é. Astuto. E, inclusive, você tá falando de redenção dele, eu acho que faz sentido, até porque se você for ver até em histórias. Tô pensando em Justice ou outras coisas desse sentido, você vê o Lex tendo redenções quando ele tá com armadura, ele acaba lutando a favor, ele luta com, de repente, vindo um Brainiac, ele vai se juntar à galera pra poder lutar contra um inimigo maior, mas só Mas sempre pensando no lado dele. pensando no lado dele. Mas é Uhum. legal porque aí tem uma semi-redenção sem deixar de ser vilão, sabe Nossa, ele assim? já foi presidente dos Estados Unidos. Exatamente, Porra, já foi e- presidente mas- dos Estados mas Unidos. aí você pensa, imagina um cara desse com poder de presidente dos Estados Unidos. Cara. Aí ele fica imbatível, cara. Mas Ele vai ficar imbatível. E é legal que eles vão entrar numa parte ainda mais política. Esse filme teve um pouquinho de parte Pouquinho política só. ali, Uhum. dele interferir na guerra de dois países. É. Vai continuar trazendo esse tema. A gente tá adivinhando já o futuro Não é. E da saga. falando do Brainiac, dá pra te lembrar também do Esquadrão Suicida, Suicide Squad Mate a Liga da Justiça, que o Brainiac foi lá e tá na mente de todo mundo da Liga da Justiça e você tem que acabar com ela. Então, tipo Total. assim, é infinito o que pode acontecer se Total. puxar isso pro Brainiac. Cara, o Brainiac é muito perigoso. Agora, uma personagem que apareceu no filme, já que a gente tá na parte de spoiler aqui, é a Supergirl, que a gente viu ela pela primeira vez. Grande O que momento. vocês acharam aí? Quando vocês viram ela Pegou aparecer? de surpresa, cara. É. A gente não conseguia prever isso, né? Mas achei a sacada genial. Eu não sei se... Mas bem que agora a gente tá falando Não, agora tanta coisa. spoiler, agora pode. Pode, spoiler, né, cara? Mas achei a sacada genial, né? O fato da explicação dela dela tá longe, que ela foi pra se divertir lá, pra ter uma bebedeira com sol vermelho, só assim. E muita gente tá achando muita gente vai achar que ela precisa do sol vermelho pra só ficar bêbada. Não, ela precisa do sol vermelho pra ficar uma pessoa normal, uma humana, sem poder. Então ela se arranha, ela se machuca no sol vermelho, né? Achei muito bom, cara. Eu tô muito ansioso pra ver o filme dela, que eu acho que vai ser muito bem feito também. Já tinham falado que ia ter a Supergirl. Então, já conhecendo o James Gunn, o pessoal, pô, mas combina a Supergirl nesse filme? Eu falei, cara, do jeito que o James Gunn é, ela vai aparecer com um papel secundário engraçado. Eu sabia que ia ser um Legal. papel secundário engraçado, então eu tava esperando isso. O que eu não esperava é que ela fosse explicar a história do Krypto. Uhum. Do Krypto ser o cachorro dela. E aí, por isso que eu falei que ressignificou o filme. Eu falei, caraca, agora o Krypto tá muito mais interessante. Uhum. Sendo o cachorro dela, só botou ali pra tomar conta dele. E o fato dela ser secundária ali, nesse sentido, Sim. né, de ser só a prima dele, que veio, a prima distante, você vê que, assim, fica legal porque você não dá toda aquela pompa. Sabe assim, oh, meu Deus, eu tenho uma prima, ela é sobrevivente. E não. É minha prima que tá ali pra ser uma bebedeira. Você já introduziu o personagem, você já deixou ele normal no ambiente. A relação dos dois. A relação dos Eu dois. achei espetacular a relação dos dois. E Perfeito. você já tá no meio da história. Olha o quanto ele economizou. Uhum. Tipo, eu não preciso explicar tanto assim. Já tá no meio da história. Só vamos seguir essa história, sabe? Uhum. Então, é uma solução inteligente pra você introduzir um personagem e já continuar a história dele, sem se preocupar em contar toda a história de origem desse E personagem. foi uma relação tipo daqueles irmãos que, vai, fica aí. vai lá, lá vem Isso que eu achei legal. Não foi aquele encontro. Ai, onde você estava? Minha prima, que saudade, me abraça. Música triste, não. Ai, tá aí, ela aí. Por isso que o cachorro é assim desse Pega jeito. meu Aí. cachorro. Vai, tipo, vaza daqui, vai procurar sua turma. Uma relação normal. Aham. Imagina você ver sua irmã que te enche o saco todo dia, ele tá ali. No caso, sua prima, né? Humanizou de novo o Superman, né? Porque ele é gente como a gente, ele tem que cuidar do cachorro dos outros. ela às também. vezes. Exato. Exato. Exato.
característica do James Gunn. Ó, tô comendo pipoca. Às vezes com- Legal demais. Ó, a gente podia ficar conversando aqui muito tempo, mas ó, o nosso Papo com Pipoca tá terminando aqui. Ó, você aproveita e já se inscreve aqui no Warner Play, porque a gente vai ter muito conteúdo. Tem conteúdo de bastidor, que a Valen falou aqui, a gente tem muitas coisas pra mostrar pra vocês ainda. E tá só começando aqui nossa super cobertura aqui de conteúdos de Superman. Eu quero perguntar pra vocês agora, no final, só considerações finais. Peter, fala então, no geral, ou alguma coisa que você queria falar, ficou se segurando e não falou, mas conta aí o que você... Suas considerações finais. Cara, minhas considerações finais é que eu tava muito hypado pro início desse novo DCU, porque seria o início, eu queria que muito iniciasse bem, porque eu consigo fazer view pra caramba. Eu preciso... Porra, meu irmão, eu Falando na quero... real aqui, Porra, é lógico, Eu cara. também. Porra, eu quero isso, cara. Os caras falam assim, Pedro, você só faz vídeo por view. Não, tem vários vídeos privados também. Mas eu queria muito que funcionasse bem. Eu sei que teria essa rejeição por causa dessa galera do Snyder, porque, ai, meu Deus! Mas me surpreendi, cara. Eu acho que se continuar do jeito que foi, do que a gente viu ali... Cara, olha só, os caras podem falar o seguinte, mas isso... Tem gente que vai criticar, vai falar, mais um filme de super-herói. Me diz que o filme de origem da Marvel foi assim. Não foi, cara. Esse filme foi muito bom, muito bom. Bom, se bem que o da Marvel também foi bom, que foi o Homem de Ferro, né? Mas isso foi bom demais e a Marvel foi um sucesso. E a DC precisa de um start assim, cara, pra ser um sucesso top. E eu acho que se esse universo for construído assim, como uma live action de quadrinhos mesmo, cada um, sabe, coeso, se unindo, e a gente querendo torcer pra um personagem se unir com o outro, que é o que acontece, né, nas histórias de quadrinhos, um crossover, um ajudando o outro, trabalhando em equipe. Cara, isso vai longe. Nossa, mas isso vai ficar bom demais, demais. É isso. Quero muito, cara. Massa. E aí, Gaveta, considerações finais? Considerações finais. Eu gostei muito do filme. Eu falei disso daí até no vídeo que eu fiz no canal. Eu acho que é um filme que ele pode correr o risco de não agradar todos os públicos. Né? E eu até vi gente me criticando falando isso. Você tá falando que o filme é inteligente demais pro todo o público? Eu falei, não, o contrário. Eu tô falando que, por ele ser tão quadrinhos, uma pessoa que não gosta da estética quadrinhos pode... Assim como tem gente que não gosta de anime, assim como vai ter gente que não gosta... Se for pegar música, vai ter gente que gosta de heavy metal, gosta de pagode, sabe assim? Então, eu sinto que esse filme, ele não tenta agradar todo mundo, ele tenta agradar o público dele. Ele fez é um filme feito para o público. Se você gosta de quadrinhos, você gosta de Super-Homem, acho muito difícil você não gostar desse filme. Muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é um risco que ele tá tomando. Ele falou, cara, não quero agradar todo mundo. Vou pro meu público. Felizmente, eu sou público dele. E eu li quadrinhos de Puxa Super-Homem a minha vida inteira, então eu amei. Incrível. É isso. Pessoal, aí, espero que vocês gente. tenham gostado. Muito, muito obrigado, Peter. Muito obrigado, Gaveta, pela super presença aqui. Rendeu o papo, hein? Foi gostoso Foram demais. perfeitos, foi muito legal saber da visão de vocês. E é isso, agora a gente vai falar bastante ainda sobre as entrevistas, sobre a passagem deles no Rio de Janeiro e muito mais. É isso. Lembrando que o filme estreou hoje em todo o Brasil. Então, a partir aí, 10 de julho de 2025, assista nos cinemas. Não tem desvantagem esse super filme. Filme do ano. Beleza? Um abraço, Aê. pessoal, e até o próximo Papo com Pipoca. O Gaveta ficou assim, ó. Uhul! Sou garoto propaganda.